Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero compartilhar a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor me entregou para estarmos meditando neste momento, que está em Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 ao 9, que diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um lado e de outro lado. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegar estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Santo é o Senhor, glórias a Deus. Pai amado, Deus de glórias, Senhor, fala conosco, Senhor, através desta mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nesta passagem, Deus deu ao profeta Ezequiel uma visão maravilhosa. Ele via águas fluindo por debaixo da entrada do templo. E um homem levou ele para fora do templo e o convidou a dar uma volta e contemplar aquilo que estava acontecendo. Esse homem tinha um instrumento de medir, e eles percorreram um primeiro trecho daquela caminhada, e ele mediu o percurso que eles tinham andado, e esse percurso tinha sido de 1000 côvados, cerca de 500 metros, na direção da correnteza. Aleluia. Eles percorreram então essa distância, e ali naquele ponto ele fez Ezequiel passar pelas águas, e aquelas águas davam em seu tornozelo. Louvado seja Deus. E depois eles percorreram uma outra distância igual de 500 metros. Aleluia. E novamente ao final daquele segundo trecho, ele pediu que Ezequiel novamente passasse por aquelas águas. E agora as águas davam em seus joelhos. Aleluia. Novamente percorreram mais 500 metros e o fez passar também pelas águas. E agora as águas estavam na sua cintura. Louvado seja Deus. E finalmente mediu mais 500 metros de caminhada. E agora, nesse trecho onde eles estavam, o rio era fundo demais para que fosse possível atravessar, a não ser que fosse a nado. Louvado seja Deus. Aleluia. E depois, então, fez ele retornar à margem do rio. E durante aquele percurso onde eles estavam retornando, ele pôde observar que havia muitas árvores em ambos os lados do rio. E o homem então disse para ele que aquelas águas
elas iriam até as campinas do Rio Jordão e depois elas chegariam até o Mar Morto e elas iriam sarar as águas do Mar Morto. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Uma curiosidade a respeito do Mar Morto, por que ele se chama assim? É porque existe ali uma alta concentração de sal nas suas águas. Estima-se que tenha uma quantidade de 300 gramas de sal para cada litro de água no Mar Morto, sendo que nos oceanos essa quantidade é de 35 gramas para cada litro de água. Ou seja, no Mar Morto existe cerca de 9 vezes mais concentração de sal do que nos oceanos. E por que isso acontece? Porque aquele lugar ele é cercado de terra por todos os lados e a água fica represada, ela não tem como sair. Então a água chega do Rio Jordão até aquele lugar e ali ela fica represada. E ali é uma região muito quente e essa água evapora, mas o sal não evapora, então fica uma concentração de sal muito grande ali naquele lugar. E por causa dessa elevada concentração de sal, não há peixes, não há vida, não há nenhuma espécie de vida que consiga sobreviver naquele ambiente. E porque não há vida, ele é chamado dessa forma, de Mar Morto. Louvado seja Deus. Mas na visão de Ezequiel, mesmo esse lugar, aleluia, que está morto, esse mar morto, quando as águas desse rio chegassem até ele, suas águas ficariam saudáveis. Louvado seja Deus. Suas águas ficariam boas, porque por onde esse rio passar, haverá vida. Louvado seja Deus. Grande é o nome do Senhor. Por onde esse rio passar, haverá transformação, haverá renovo, haverá vida. Louvado seja Deus. Aleluia. No verso 10 do capítulo 47, nós lemos que ali vai haver muitos pescadores, e eles irão lançar as suas redes, e eles irão pescar em abundância como se estivesse em alto mar. Louvado seja Deus. Porque essas águas estariam purificadas, porque nelas chegaram as águas do rio que vieram do trono de Deus. Essas águas purificadoras que vieram do trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, trazendo vida, trazendo renovo. Louvado seja Deus. Até aquilo que está morto, aleluia, vai ressuscitar. Louvado seja Deus, vai ser uma nova criatura. Louvado seja Deus, oh glórias a Deus. Quando chegarem as águas do rio que vem do trono de Deus, louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Até aquilo que está morto vai ser transformado, vai reviver. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quando chegarem essas águas que vêm do trono de Deus, oh, glórias a Deus. No livro de Zacarias, no capítulo 14, versículos 8 e 9, aleluia, nós também podemos ter uma referência sobre o que nós estamos falando aqui. Diz assim: naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, aleluia, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Oh, glórias a Deus. Zacarias estava profetizando, louvado seja o nome do Senhor, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Naquele dia será rei sobre toda a terra, o Senhor Jesus Cristo. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. E Jesus ele se referiu a essa passagem que nós acabamos de ler. Lá em João capítulo 7, versículos 38 e 39, Jesus disse: quem crê em mim,
Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Jesus estava dizendo, quem crê, aleluia, no seu nome, aleluia, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ele estava falando do Espírito Santo, que hoje habita em nós, que hoje nos conduz a uma vida de santidade, a uma vida de intimidade com Deus. Oh, glórias a Deus. A palavra que o Senhor está me dando, ela está falando sobre isso, sobre termos intimidade com Ele. Oh, glórias ao nome santo do Senhor, sobre sermos constantes, aleluia, na presença dEle. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque na visão de Zacarias, aleluia, falava dessa forma. Oh, glórias a Deus. Santo é o Senhor, que tanto no verão quanto no inverno ele estava vendo aquelas águas vivas. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, acontecendo naquele lugar. Ou seja, não há tempo, temos que buscar o Senhor a todo tempo. Oh, glórias a Deus, temos que buscar a presença do Senhor a todo instante, a todo tempo, estarmos com Ele a todo instante, termos um relacionamento profundo com Deus. Não podemos ter um relacionamento superficial com Deus. Oh, glórias a Deus. Na visão de Ezequiel, a primeira parte que ele percorreu com aquele homem, levou ele a uma parte do rio que chegava ao seu tornozelo. Santo é o Senhor, glórias a Deus. Então estava falando de uma situação de pouca intimidade com Deus. Estava falando de uma situação onde a pessoa queria ter o controle nas suas mãos, o controle de sua vida, de suas decisões. Ele quer dizer assim, neste ponto aqui, eu vou, aleluia, quando eu quiser ir. E eu volto quando eu quiser voltar. Nesse ponto aqui, eu tenho todo o controle. Aleluia. Eu não quero ser conduzido. Eu não quero ser ajudado. O controle está comigo. Eu faço da forma como eu quero fazer. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas eles avançaram mais nessa caminhada, e nessa segunda parte onde eles chegaram, as águas chegavam aos joelhos. Aleluia. Significando que agora já havia alguma resistência. Agora já não era assim tão simples e fácil o controle da situação. Louvado seja Deus. Agora ele já podia perceber que existia uma força que poderia conduzi-lo. Aleluia, glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Já a sua caminhada, ela já tinha um pouco de resistência. Oh, glórias a Deus. Santo é o Senhor. Glórias a Deus. E eles avançaram mais naquela caminhada. E agora, nessa outra parte da caminhada, quando eles pararam, aleluia, as águas estavam chegando à cintura. Aleluia. Glórias a Deus. Significa então que naquele ponto ele já começou a perceber, aleluia, que não era mais assim tão dono da situação. Ele começou a depender da força da correnteza para se mover. Louvado seja Deus. Ele já começou a entender que a resistência passou a ser mais difícil, que ele estava agora sendo estava sujeito àquilo que era mais forte do que ele. Louvado seja Deus, santo é o Senhor. E agora, finalmente, na última parte dessa caminhada, as águas tomavam todo o seu ser. Aleluia. Significava então que agora ele não era mais quem decidia onde ir. Ele agora estava dependendo da força da correnteza. Ele agora estava sendo totalmente entregue àquilo que era mais forte do que ele. Louvado seja Deus. Ele agora estava mergulhado completamente na vontade, aleluia, e no grande poder daquele que era muito mais forte do que ele. Louvado seja o Santo Deus. Esta
é a intimidade que Deus quer ter conosco. Deus quer que nós entreguemos a Ele o controle das nossas vidas. Deus quer que nós mergulhemos nesse rio, sendo totalmente dependentes, aleluia, da sua vontade. Que Ele nos conduza na direção que Ele quer, aleluia, segundo a sua vontade. Louvado seja Deus, grande é o Senhor. Nós vemos, aleluia, que esse rio, ele purifica, esse rio, ele traz vida por onde ele passar. Quer dizer que o Senhor, ele quer nos purificar, o Senhor, ele quer nos dar vida, e vida em abundância. Louvado seja o nome santo do Senhor, glórias a Deus. Mas para isso nós não podemos, aleluia, buscar um relacionamento raso, um relacionamento superficial com Deus. Nós precisamos ter um relacionamento profundo com Ele. Precisamos permitir que Ele nos conduza conforme a sua vontade. Louvado seja Deus. Aleluia. E para isso nós podemos contar com a ajuda do Santo Espírito, do Espírito Santo. Podemos contar com a presença do Espírito Santo que habita em nós para nos guiar, como a correnteza desse rio da visão de Ezequiel, de forma que nós não mais queremos decidir onde nós iremos, e nem o que nós faremos, aleluia, e nem o que nós queremos ser conduzidos pela vontade de Deus. Oh, glórias a Deus, aleluia. O Espírito Santo, aleluia, ele quer nos envolver de uma tal forma, aleluia, que ele seja o nosso dominador, que nós façamos, aleluia, segundo a vontade de Deus, e ele está aqui para nos auxiliar, para nos ajudar, assim como Jesus disse, aleluia, que ele não nos deixaria órfãos, mas que ele enviaria, aleluia, o Consolador, o Ajudador, aquele que vai estar sempre conosco, nos conduzindo, nos convencendo da justiça, do pecado e do juízo. Oh, glórias a Deus. Busquemos a presença do Espírito Santo, demos ouvidos, aleluia, para tudo aquilo que Ele nos diz. Façamos conforme a orientação que recebemos, aleluia, do Santo Espírito de Deus, agindo com total permissão em nós, agindo com total permissão através de nós, aleluia. Nós vamos ver florescer em nós, aleluia, o fruto do Espírito Santo. Lá em Ezequiel, no capítulo 47, versículo 12, a gente lê: junto ao rio, à sua margem, de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto, aleluia, para se comer, e não cairá a sua folha, e nem acabará o seu fruto, aleluia, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Oh, glória a Deus, santo é o Senhor, glórias a Deus, aleluia. Quando nós temos essa presença do Espírito Santo agindo com total permissão, aleluia, em nós e através de nós, nós podemos ver o fruto dessa presença em nós, louvado seja Deus. Esse fruto que nos dá paz, que nos dá o amor, esse fruto que nos dá a longanimidade, a paciência, o domínio próprio, esse fruto que transforma as nossas vidas. Oh, santo Deus, aleluia. E isso acontece de forma constante, aleluia. Assim como nessa palavra que nós lemos em Ezequiel, oh, santo Deus, a todo dia a gente pode perceber Deus, aleluia, agindo em nossas vidas e através de nós. E quando nós buscamos a presença do Espírito Santo, nós recebemos também dons espirituais que vão beneficiar outras pessoas também, aleluia. Todos aqueles que estão à nossa volta serão também beneficiados através dos dons espirituais que o Espírito Santo nos concede. Oh, glórias a Deus, santo é o Senhor, santo é o Senhor, porque quando você tem a presença do Espírito Santo, aleluia, agindo na tua vida, você vai estar como Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, que Paulo diz assim: louvado seja Deus, aleluia. Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados,
e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Glórias a Deus. Aleluia. Porque isso é que o Espírito Santo provoca em nós, que podemos até ser pobres, mas através do Espírito Santo nós vamos enriquecer a vida de muitas pessoas. Aleluia. Como nada tendo, mas possuindo tudo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Você pode até pensar, não, mas eu não sei nada, ou eu não sou nada, ou eu não tenho nada. Mas olha, você tem a presença do Espírito Santo na tua vida. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Como aconteceu com Pedro e João, quando estavam indo para o templo, aleluia, e viram ali na porta do templo, chamada Formosa, um homem coxo, aleluia, e ele então disse para aquele homem, aleluia, que ele não tinha prata e não tinha ouro, mas o que ele tinha, ele estava entregando para eles, louvado seja Deus, e em nome de Jesus disse para que ele se levantasse e andasse, e ele viu o milagre acontecer. Você também pode falar, eu posso não ter prata e nem ouro, mas eu tenho a presença do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, aleluia, eu declaro, eu profetizo bênção na tua vida, louvado seja Deus, em nome de Jesus, receba, aleluia, a presença de Jesus na tua vida e seja transformado, você tem esse privilégio, louvado seja Deus. Seja cheio da presença de Deus, seja cheio de Deus, seja cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia, deixe que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade, aleluia, para agir através de você, que ele possa fazer morada no seu interior, a ponto de transbordar e ser o dominador da tua vida, que o nosso Senhor Jesus seja o teu guia, o teu libertador, e que em seu nome você seja usado para curar, para libertar, para resgatar vidas para o reino de Deus. Oh, glórias a Deus. Santo é o Senhor. Deus está nos chamando para um relacionamento profundo, para um relacionamento de intimidade com Ele, para que busquemos a sua presença incessantemente, constantemente. Em outras palavras, se você está tendo um relacionamento raso com Deus, se você ainda não se entregou totalmente, se você ainda quer ter o controle da tua vida, das tuas decisões, se você ainda tem receio de dar a Deus esse controle, de permitir que Ele seja o teu dominador, aleluia, olha, eu quero te convidar a mergulhar nesse rio e ser totalmente cheio da presença do Senhor, ser totalmente dependente dEle, que Ele te guie, que Ele te conduza, aleluia, segundo a sua vontade. Eu quero te convidar a entregar-se verdadeiramente, a buscar um relacionamento de intimidade com Deus, a ponto de sentir sede da sua presença, como diz em Salmo, lá em 63, e os versículos 1 e 2, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, aleluia, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário. Oh, glórias a Deus. Busque a presença de Deus em sua vida, cada vez mais, cada vez com mais intensidade. Ore mais, jejue mais, leia mais, santifique-se mais, se consagre mais, entregue-se mais a Ele, louvado seja Deus. Busque ao Senhor, tenha sede da presença do Senhor, como disse Jesus em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, e o Espírito e a noiva dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, que venha, e quem quiser tome de graça da água da vida, oh, glórias a Deus, que o Senhor Jesus, aleluia, oh, glória a Deus, seja aquele que te conduz, oh, glórias a Deus, para o caminho da eternidade ao lado de Deus.
Louvado seja Deus. Senhor, meu Deus, Pai amado, Senhor, que ferido a Tua palavra, Senhor. Oh Deus, Pai, que o Senhor possa ser o nosso dominador, oh Deus de poder e glórias. Senhor, que o Senhor possa estar conosco a todo instante e nós estarmos contigo a todo instante, Senhor, numa relação de intimidade profunda, numa relação, Senhor, onde nós tenhamos sede da Tua presença, de Te ouvir a Tua palavra, Senhor, de falar contigo nas nossas orações. Pai, que nós tenhamos sede de Ti, que nós sejamos cheios, Senhor, cheios de Ti, Senhor, da Tua presença conosco, Pai. Que nós tenhamos cada dia mais, Senhor, o desejo de nos consagrar, de nos separar daquilo que não Te agrada e de fazer a Tua vontade. Nos ajude e nos fortalece na Tua presença. Senhor, assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.